Olá pessoal, no programa de hoje mergulharemos em um tema profundo e sensível, caminhos da lembrança. Como diferentes culturas vivenciam o luto. O luto é uma experiência universal, mas a forma como as culturas o vivenciam pode variar significativamente. Vamos explorar essas diferenças e aprender sobre elas. Assim, iremos promover um respeito e empatia por essas diversidades. Entenda todos os detalhes a partir de agora. Eu sou Ana Maria. Eu sou Felipe Valentim. E este é o Coopere On. O Dia de Finados, celebrado no dia 2 de novembro no Brasil, é uma data de grande importância cultural e religiosa. A principal finalidade dessa data é homenagear e lembrar os entes queridos que faleceram. Vivenciar o falecimento de alguém nem sempre é algo que as famílias e amigos compreendem facilmente. Isso ocorre porque o luto é um processo com diversas etapas, muitas das quais envolvem sentimentos, desesperos e tristezas. No entanto, diferentes culturas e tradições religiosas oferecem uma variedade de abordagens para lidar com a morte, e essas práticas podem variar de uma região para outra. Mas quais são os aspectos universais do luto que todas as culturas compartilham? Confira. Eu vou citar 3 deles, que é o medo da morte, a simbolização do luto e os diálogos com a morte. O medo da morte ele pode se manifestar de diferentes maneiras, que pode incluir aceitação, negação ou uma negociação. Vamos ver um exemplo de negociação. Na antiga cultura greco-romana eram postas moedas de ouro nos olhos dos guerreiros para que fosse paga a travessia pelo Rio dos Mortos. Segundo aspecto, os indivíduos eles simbolizam diferentemente o luto. Os cristãos eles sinalizam o luto, a morte dos seus membros, badalando o sino da igreja. E é um badalo triste, compassado e de choro. Mas isso depende. Se um cristão é devoto, teve uma vida dentro da igreja, o badalo é forte, é triste, mas é forte. Se é um cristão distante, os badalos são mais singelos, curioso. Por fim, os diálogos com a morte. Nossa própria existência enquanto ser humano é uma existência de contato constante com a morte. É justamente esse sentimento de finitude presente em cada etapa das nossas vidas que nos faz ir para frente, construir, aprender e viver. Então, resumindo, o medo da morte, a simbolização do luto e esse diálogo constante com a morte são 3 elementos universais da morte e do luto. Conhecer como diferentes culturas vivenciam o luto é uma parte fundamental da construção de uma sociedade culturalmente diversa e respeitosa, onde a compreensão mútua e a empatia são valorizadas. É que isso nos permite apoiar e respeitar melhor uns aos outros, independente de nossa origem cultural. Conheça agora alguns rituais e tradições específicas de determinadas culturas para lidar com o luto. Veja só. Uma resposta é a situação dos índios Yanomamis durante a pandemia de Covid-19. Os Yanomamis eles são um grupo étnico que vive ao norte da Amazônia, no Brasil, e na divisa com a Venezuela. Os índios Yanomamis eles têm um ritual fúnebre chamado de Reahu. Esse ritual é dividido em 4 etapas. Primeiro é esse morto, o corpo dele é embalado em palhas nas árvores. O segundo é o próprio processo de putrefação. O terceiro é a queima desses ossos e, por fim, o 4º processo é como esses índios comem essas cinzas com um mingau de banana. O significado desse ritual é para que esse morto ele consiga ter uma jornada segura para o paraíso. E aí eu pergunto, e com a pandemia de Covid-19? Um enterro chamado enterro biosseguro, ele requer que esse morto seja afastado da comunidade e que o enterro seja o mais rápido possível. E isso trouxe, obviamente, problemas de ordem cosmológica para os Yanomamis, Pois a cada enterro que esse Yanomami, esse índio morto, não era passado pelo seu processo ritual, significa que existe uma pessoa que não teve acesso ao paraíso, que está perdido num limbo. Então veja só a reflexão necessária. Os problemas do modo de vida capitalista um modo de vida que degrada, que causa situações de pandemia, que coloca em risco outras espécies e outros povos. Os índios nada tem a ver com a pandemia, mas estão aí sendo os mais afetados, como minoria social que são. Como vimos, a compreensão de como diferentes culturas lidam com o luto ajuda a evitar mal-entendidos, estereótipos e julgamentos equivocados. Isso promove harmonia e respeito entre culturas. O filme A Vida é uma Festa, da Pixar, é uma obra-prima que aborda o tema do luto de maneira sensível e comovente. Verdade, nós separamos 4 lições preciosas sobre o luto que podemos aprender com esse filme. Número 1. Honrar a memória dos entes queridos.
O filme enfatiza a importância de lembrar e homenagear aqueles que já se foram. Lembrar e celebrar a memória de entes queridos falecidos mantém suas histórias vivas. Número 2. Conexão entre gerações. O filme ressalta como as histórias e tradições passam de uma geração para outra, criando uma conexão duradoura entre familiares. Isto é, uma maneira de manter o vínculo com aqueles que partiram. Número 3. Entender o quanto as emoções são complexas. O luto é um processo que envolve uma ampla gama de emoções, desde tristeza até alegria. O filme demonstra que é normal sentir uma mistura de emoções quando se lida com a perda. Número 4. A valorização da família e o perdão. O filme destaca o papel central da família como uma fonte de apoio durante o luto. Mostra como a união familiar é fundamental para enfrentar desafios emocionais. Além disso, uma parte significativa do filme envolve o perdão e a reconciliação com entes queridos. Isso destaca a importância de resolver conflitos e liberar o perdão. Enfim, pessoal, aprendemos durante o programa que o luto é uma jornada comum a todos nós, mas a maneira como percorremos pode ser profundamente influenciada por nossas origens culturais. Através da compreensão das diferentes abordagens culturais ao luto, podemos enriquecer nossa própria compreensão e apoio aos que estão passando por este processo. Obrigada por se juntar a nós nessa discussão significativa. Lembre de compartilhar seus pensamentos e experiências nos comentários e de seguir nossas redes sociais para um conteúdo educativo e informativo. Até a próxima!